E aí, pessoal, muitas informações importantes nesta terça-feira, uma terça-feira que começou a discutir o retorno do futebol. O retorno do futebol brasileiro começou a entrar em pauta entre os dirigentes. E nós vamos falar sobre isso. O dia que saiu que Ronaldinho deixou a prisão e foi para a prisão domiciliar, vamos falar sobre isso também. A questão envolvendo uma lei que pode, de fato, tirar muito dinheiro do direito de TV com relação aos clubes, e é importante porque isso também mexe com o Grêmio, ou seja, movimentada a questão envolvendo o futebol. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista, no dia onde a gente precisa discutir a volta do futebol, que vai ser um pouco adaptada, mas que de fato começa a ganhar corpo entre os dirigentes dos clubes e os dirigentes das federações e das confederações, no caso a Confederação Brasileira de Futebol. Curta, compartilhe, aperte ali no sininho, não deixe de dar joinha agora, dá joinha agora, te inscreve agora também, vamos lá, vamos fazer parte desse time aqui é papo de gremista para gremista. O que eu quero colocar para vocês e acho que a gente precisa discutir? Primeira situação, os direitos de TV. Existe uma lei, e hoje eu conversei com alguns advogados, que se mostram preocupados sim com o que pode acontecer, o rumo que pode tomar a questão envolvendo os direitos de televisão. O pagamento que a Rede Globo faz para as federações, no caso a Federação Gaúcha, que está cancelado nesse momento, está suspenso nesse momento. Grêmio Internacional tem o que receber ainda, os clubes do interior de certa forma também tem, um pouco menor é verdade, mas tem também. E existe uma lei que fala em revisão de contratos que geram que podem gerar prejuízos por caso fortuito ou de força maior. E essa lei pode, nesse momento, fazer com que a Rede Globo refaça os seus contratos, revise os seus contratos, porque nós sabemos que a pandemia é um caso de força maior. E isso pode fazer com que as negociações retomem. É preciso fazer uma separação aí. No caso dos regionais, a Rede Globo negocia direto com as federações. No caso dos campeonatos brasileiros, do Campeonato Brasileiro especialmente, a Rede Globo negocia diretamente com cada um dos clubes. A Turner, por exemplo, que é outra medida que inclusive é contrato do Internacional, já chamou o Internacional para fazer uma reunião para rever o contrato. Já chamou. No caso, parece, a informação que tem, o Bruno Flores colocou aqui na Rádio Bandeirantes, inclusive é de rescisão do contrato, não é nem de revisão do contrato. Eu não acredito em rescisão dos contratos da Globo com os clubes brasileiros, mas eu acredito que a revisão pode acontecer. Rescisão não, revisão sim. E a revisão pode mexer substancialmente no orçamento dos clubes. E isso a gente precisa naturalmente avaliar. Porque realmente é uma situação complicada, complexa e que pode mexer muito com os clubes nesse momento. Eu acredito que isso vai acontecer nos próximos dias, a gente vai ver, porque de fato isso está mexendo com a estrutura. Terça-feira também foi o dia que Ronaldinho Gaúcho pagou 8,5 milhões de reais de fiança para ficar num hotel lá em prisão domiciliar. Ronaldinho e seu irmão Assis pagaram esse valor, segundo informações da Rádio Bandeirantes também e de outros veículos de comunicação que deram aí rapidamente. A audiência foi hoje à tarde, o Ronaldinho passa. Uma tristeza o que está acontecendo com o Ronaldinho. Para vocês terem uma ideia do tamanho da repercussão, se fala que a imagem do Ronaldinho pode ser retirada do jogo do FIFA 2021. Imagina o tamanho do prejuízo para a imagem que esse episódio causou, que Ronaldinho e Assis saiam com uma reflexão importante desse episódio aí, porque, convenhamos, é uma tristeza, né? E o fato mais importante do dia é essa discussão que clubes e federações começaram a adotar com relação ao retorno do futebol, um retorno que para muitos precisa ser breve. Alguns dirigentes não estão falando assim, mas muitos dirigentes falam em fazer isso de forma rápida. Por quê? Porque veem que o mercado está caminhando para baixo e é preciso tomar uma atitude. Qual seria a atitude? A atitude seria, neste momento, de começar com portões fechados. Não se tem a data, mas já entrou em discussão importante o fato de retomar o futebol o quanto antes.
não é consenso, porque existe naturalmente um pedido para que não aconteça nenhum tipo de aglomeração, e um jogo de futebol é uma aglomeração, na pior das hipóteses, de 22 jogadores, mas se tem com os jogadores, se pode ter um cuidado especial, e é isso que vai começar a ser pleiteado junto às organizações de saúde, que os jogadores possam ter um cuidado especial, se possa ter testes mais rápidos, para que eles possam, dentro do processo do jogo, também trazer para a população uma ferramenta de entretenimento social importante. E aí a TV poderia entrar numa discussão de também querer essa velocidade para que se coloque para as pessoas uma ferramenta de entretenimento que é importante nesse momento. Nós sabemos da dificuldade e é importante nesse momento. Então, essa é a notícia principal do dia. Em breve teremos alguma situação envolvendo o futebol. O futebol vai voltar antes do que a gente imagina. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Hoje não falamos exatamente sobre as coisas do Grêmio, mas tudo o que a gente falou envolve o Grêmio. Um abraço e até a próxima. Não deixe de apertar ali e inscrever-se no canal.